Direito do Consumidor, com Antônio Gama. Duas horas e 51 minutos, já estamos aqui agora com o nosso colunista, professor, membro da Ordem dos Advogados do Brasil e também consultor Antônio Gama, que aqui defende a bandeira aqui de orientar o consumidor. Boa tarde, professor, é sempre um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, Douglas, boa tarde, amigo ouvinte, é sempre um prazer também estar aqui participando desse programa tão útil para a gente. Muito bem, professor. Vamos aqui focar nessa questão de contratos aí, que o senhor vai tirar dúvidas aqui, professor, com relação aí ao que você tem escrito em relação a contratos e que é preciso ser observado, professor. Por exemplo, tem aqui uma questão, professor, que diz que existe contratos entre os serviços que o consumidor utiliza, né, mesmo sem assinar. Vamos prestar atenção, mesmo sem assinar documentos. O consumidor é protegido mesmo sem assinar nada, professor? Isso, Douglas, olha só que interessante. Isso foi uma pergunta de um colega, que ele veio assim, olha, eu fechei um serviço de telefonia e aí estava sendo prometido determinadas coisas, eu concordei, eu discordei, só que aí na hora veio o serviço para mim. Mas eu não assinei nada, o que eu faço? Então sempre fica uma dúvida do consumidor nesse tipo de serviço. As pessoas vão e oferecem determinado produto ou serviço para o consumidor, mas em muitas relações jurídicas, Douglas, e isso é um contrato, não existe aquela assinatura, não existe aquela certificação. Aí eu falo para o consumidor que no nosso ordenamento jurídico, no Brasil, Douglas, o contrato verbal ele é válido. Porque vejamos bem, Douglas, se toda relação jurídica que a gente fosse fazer tivesse que assinar contrato, a sociedade ia ser muito burocrática, né, Douglas? Então, sim, imagina eu conversando com você, você gostou do meu relógio, aí eu te vendo o meu relógio e você me dá o valor. Se a gente precisasse assinar um contrato para isso, a sociedade ia ser muito burocrática. E assim, com essa dinâmica, acontece em todos esses serviços que a gente tem aí, Douglas, de telefonia, de prestação de energia elétrica, de televisão. Então, esses tipos de serviços, eles são, sim, um contrato, Douglas, e ele tem plena validade. Por quê? Porque existe anuência de ambas as partes. As partes concordam, as partes assinam, e aí as partes vão ter que fazer valer o contrato, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Muitas das vezes com algum cliente, Douglas, quando o cliente não está na minha região, eu falo assim, olha, a resposta desse e-mail valerá como um aceite do contrato. Isso é uma forma também de se relacionar, é uma forma de contratar. Então, para esse consumidor que tem essa dúvida, tudo isso é válido, é um contrato válido. E aí o contrato verbal, ele é válido no nosso ordenamento jurídico. Isso aí, professor, está no universo do princípio do equilíbrio contratual, professor? Tem alguma coisa a ver? A questão de vantagens ao consumidor, enfim, sem que você... Existe sim, então, está relacionado porque a gente pode observar, Douglas, que o Código de Defesa do Consumidor, para o nosso ouvinte entender, ele é um código de regras principiológicas, é dotado de princípios ali. E aí vamos supor que o consumidor esteja numa relação dessa, que não houve contrato, e aí há uma certa dúvida se houve ou não houve aquele aceite, aquela concordância, se foi contratado ou não aquele serviço. Então, se tiver dúvida nesse sentido, o que é que vai acontecer? Vai vigir a norma, o princípio da norma mais benéfica, né? A norma mais benéfica vai servir para o consumidor, vai ser levado em consideração ao consumidor. Então, se tiver dúvida em determinado serviço, se foi pactuado ou não, o consumidor leva vantagem por causa de princípios a eles. E aí o consumidor ele é equiparado. Então, sim, isso serve exatamente para essa equiparação do consumidor e do fornecedor. E também naquela questão, professor, me corrija, de que uma parte, né, não pode, dentro desses princípios aí, obter vantagens, né, excessivas em cima da outra. Vantagem indevida é o chamado enriquecimento ilícito. Nenhuma parte
pode ter vantagem em demasia em relação à outra. O contrato ele sempre tem que ter o equilíbrio entre as partes, a boa-fé, tudo que aquilo, toda a intenção que foi pactuada. É importante até, Douglas, você falou um negócio interessante, muitas das vezes o juiz, à hora de ele analisar o contrato, ele tem que analisar a intenção dos contratantes na hora de assinar o contrato, porque às vezes uma cláusula ela está diferente da intenção. Se for comprovada que a intenção das partes era uma outra, essa intenção vai levar vantagem em relação à cláusula contratual. Olha que interessante também Muito isso bem. no nosso ordenamento jurídico. Só isso dá uma nova entrevista, professor, para a gente explicar isso, né? Com exemplos, Muito, né? bastante, é verdade. Eu acho interessante isso, professor. Olha, uma outra questão, professor Antônio Gama, em quais casos, então, específicos, funciona aí o contrato verbal? Como o consumidor pode se precaver neste mundo atual, digamos assim, professor Antônio? Isso, olha, o contrato verbal, Douglas, quando você vai numa loja comprar determinado produto, tudo bem que tem um documento ali que eles fornecem, mas a forma que aquele produto é vendido, aquele serviço, a maioria das vezes, a maioria das partes contratuadas é verbalmente, né? Quando você contrata um pedreiro na sua casa, quando você contrata um eletricista, quando você pede para fazer algum serviço no seu carro, um lava-jato, qualquer coisa, olha, tudo isso é contrato verbal, Douglas. E tudo isso, ainda que o consumidor ele não tenha essa dimensão de entender que ele está contratando, mas ele sabe que se aquele serviço não for bem prestado ou tiver alguma irregularidade, ele vai poder reclamar. Por quê? Exatamente porque o contrato verbal ele é válido em nosso ordenamento jurídico. Então, o consumidor ele pode ficar tranquilo. Agora só tem um detalhe, Douglas, se a gente ainda tiver tempo, que o contrato verbal, ele é, obviamente, mais difícil de se comprovar. Então, como é que eu comprovo que eu fechei aquele contrato? Aí a gente vai saber que é através de testemunhas, através dos costumes daquela relação. Sim, professor. Que se tem, mas é uma coisa mais difícil de provar, mas apesar disso, ele é muito válido no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos conversar na próxima semana sobre contrato verbal, que também vale. Fornecedores, inclusive, devem ter cuidado com o que os seus colaboradores prometem ao cliente. Assunto para a próxima terça-feira, professor? Tá fechado, então. Pode contar comigo.